do gramado. Bruno Camarão, Diego Souza fazendo mais um gol numa furada ali do Carneiro. Tinha acabado de tirar, né? Fazer uma interceptação impressionante aí no lance seguinte. Mas coisas do futebol, vitória do Grêmio 1-0, a sua análise deste primeiro tempo. É verdade, mas nesse lance derradeiro que vai dando a vitória ao Grêmio, eu acho que a falha maior foi do Arboleda. E talvez até uma indefinição... Mas quem furou? Quem fura, definitivamente foi o Carneiro. Então mas o erro na cabeçada para trás que quebra o sistema defensivo do São Paulo estava saindo. A gente tá falando de uma jogada limpa do principal zagueiro do time, né? Pelo menos na teoria, para afastar a bola e ele cabeceia pro meio da área. É um lance completamente atrapalhado do zagueiro equatoriano que possibilitou a finalização do Diego Souza depois, sim, aí do erro do Arboleda. E o Thiago Volpi também acho que demorou um pouquinho para definir a jogada, podia ter saído abafando o Diego Souza e não fez isso. E aos 32 minutos, o Diego Souza, que já tinha quase aberto o marcador, aos 23, fez de fato 1-0. O jogo não foi brilhante, o Grêmio não foi brilhante, mas o São Paulo foi menos que isso, né? O São Paulo até começou com algumas finalizações, um trio. Logo no primeiro minuto com o Luan, aos 8 Luciano, ambos chutes por cima do gol. E aos 17 minutos uma falta cobrada pelo Daniel Alves, defendida pelo Vanderlei, que se mostra um goleiro bem inseguro nas saídas de gol, um pouco atabalhoado. Neste próprio chute do Daniel Alves, ele deu uma espalmada para dentro da área. É um goleiro que tem também alternado altos e baixos. A partir daí, desse chute do Diego Souza, graças a uma falha do Volpi, que depois se redime e faz uma defesaça, aos 23 minutos o Grêmio passou a ser dominante. Logo no minuto seguinte teve uma cabeçada do Alisson, depois de uma cobrança de escanteio do lado esquerdo, que quase gera uma situação de gol. E o gol que saiu aos 32, o Grêmio... não teve uma grande participação de PP, Jean-Pierre, jogadores que precisam participar da construção ofensiva, mas teve na figura do Diego Souza, se aproveitando de uma desatenção do sistema defensivo do São Paulo, a figura letal. O São Paulo precisa de uma série de situações para melhorar. E não é um retrato do jogo de hoje. São 8 partidas sem vitórias. A gente, Arthur Covre, já está se aproximando da Páscoa e o São Paulo não vence desde o Natal. É muita coisa, é muita coisa. O último triunfo foi contra o Fluminense no 26 de dezembro do ano passado. O time não consegue produzir e já enfrentou N adversários, de diversos tipos. Gente que propõe jogo, gente que ataca menos, gente ultra defensiva, gente ultra ofensiva, no caso equipes. E não consegue superar ninguém diante de nenhuma estratégia. Então o São Paulo está sucumbindo num momento de transição. O Visoli pegou a barca, não dá para fazer algo muito diferente do que o Diniz fazia ou deixava de fazer. Então o São Paulo tem uma estrutura de jogo com o Luan protegendo a última linha de marcação, Tietê e Daniel Alves, ora tentando desarmar, ora tentando construir. Vitor Bueno não mostra que vem, mais uma vez chamando pouco a responsabilidade. Luciano sumido no primeiro tempo e o Gonçalo Carneiro lutando lá no ataque, às vezes ajudando a defesa, às vezes atrapalhando. O Igor Vinícius pouco chegou ao ataque, as principais incursões foram com o Reinaldo pelo lado esquerdo, mas muito, muito pouco. O Grêmio não precisou forçar nada para sair à frente do marcador e vencer o São Paulo por 1-0, mas também não faz um jogo brilhante. São Paulo invariavelmente pode se aproveitar de um erro, sei lá, do Tonhão, do Paulo Miranda, do próprio Vanderlei, empatar a partida, porque o jogo é mais ou menos equilibrado. Não há ninguém soberano, né? Com perdão da palavra, diante do rival, muito menos o São Paulo. Então, assim, é possível você buscar um empate, quem sabe a virada, algo que é muito raro, né, no futebol de excelência nos últimos tempos. Mas o jogo, de fato, é muito pobre, né? Especialmente o produzido pelo São Paulo, que está nesse momento decisivo da temporada sucumbindo. Ele se vê cada vez mais na iminência de perder essa quarta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, que de fato seria trágico para quem até pouquíssimo tempo sonhava com o título nacional. Sobre a questão do VAR no jogo do Internacional, que não foi utilizado, Camarão, a Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa Hawkeye, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, esclarecimentos sobre a questão técnica, né? O que aconteceu que prejudicou as linhas de impedimento, né? O lance acabou não sendo checado pelo VAR,
E aí foi com a decisão da arbitragem que validou o gol, né? E a impressão que a gente tem é de que poderia ter havido um impedimento. No primeiro gol do Internacional, na vitória sobre 2-0 hoje sobre o Vasco. Gol feito pelo Dourado, né? Numa arbitragem bem confusa, que apontou no segundo tempo um pênalti, na minha opinião, inexistente em cima do Cano. E aí o árbitro foi pro VAR, conferiu o lance e manteve a própria decisão. Ou seja, o VAR não atuou nesse jogo entre Vasco e Internacional, né? Porque o que foi definido em campo ficou. O Internacional vence o Vasco da Gama numa partida crucial para a disputa do Campeonato Brasileiro. Tivesse perdido pontos, o Flamengo entraria numa condição 100% favorável, jogando no Maracanã. Então o Internacional deve propor um jogo no estilo internacional. Fica com a bola Flamengo, vai tentar contra-atacar e vai tentar superar o rival jogando no Maracanã. A tendência deve ser essa, numa de fato, final nesse Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É muito raro a gente ter, nessa reta final, um jogo desse tamanho que vale o título. E de fato esse jogo vale o título no fim de semana que vem. Agora, lamentável, né? É o VAR caindo em descrédito no futebol brasileiro. A gente já teve a palavra do Gaciba lá atrás, naquele famoso Atlético Mineiro e São Paulo, já que é jogo de São Paulo, vale a pena retomar lá atrás, quando São Paulo lutava pela liderança contra o Galo e teve um gol mal anulado do Luciano, e na sequência o São Paulo toma uma paulada do Galo, um lance que poderia ter mudado a história do jogo. Dias depois, tempos depois, o Gaciba, Leonardo Gaciba, né, o chefe da comissão de arbitragem, vem a público dizer que o árbitro de vídeo se equivocou à ocasião. Então, desde aquela época até aqui, e enquanto não houver 100% de transparência e uma comunicação clara com o torcedor, o VAR vai sempre carregar um ponto de interrogação ou um pé atrás do torcedor. E não dá para você deslegitimizar a ideia do torcedor de não confiar no VAR, porque sim, ele não trabalha bem. A arbitragem no futebol brasileiro não trabalha bem de maneira geral. E o que aconteceu hoje em São Januário, convenhamos, é uma aberração, não dá para aceitar, né? Antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que vale título e vale luta contra o rebaixamento, o VAR falhar. Independentemente de o Dourado estar em posição legal ou não, mas não ter a possibilidade da tecnologia para contribuir para a definição de um lance pesado, decisivo como esse, é lamentável. E só para deixar claro que a comissão de arbitragem da CBF afirma que não foi constatado nenhum erro claro dos juízes neste gol validado do Rodrigo Dourado contra o Vasco da Gama. É um lance bem duvidoso. Duvidoso. Mas o que se questiona é o fato da não utilização do problema que ocorreu no VAR. Né? A questão é essa. Haver uma falha técnica num jogo desse tamanho. Sim. Né? Então isso fere a credibilidade da competição como um todo. Claro. A gente tá falando de um jogo decisivo. Internacional lutando pelo título, Vasco contra o rebaixamento. Você não pode ter uma falha técnica dessa na principal plataforma do futebol brasileiro hoje, que é a plataforma que tá funcionando nos outros 9 jogos da rodada. Não pode, nesse jogo, ter uma falha desse tipo, e lamentavelmente aconteceu. Eu não quero voltar ao tempo, nem ser saudosista com coisa que também não vale a pena. Mas talvez fosse um jogo desse nos anos 90, com o Eurico Miranda presidente ali em São Januário, esse jogo não terminaria. Enquanto não resolvesse a questão do VAR, a bola não voltaria a rolar. Ainda bem que também, né, a gente vive outros tempos. Mudaram. Não necessariamente melhores, mas vive outros tempos, né? É só uma pontuação.